Nós saudamos os nossos internautas, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza, nesse dia tão especial, com a paz do nosso Deus, que só Ele pode nos dar paz, nos consolar e nos confortar, amados irmãos. A mensagem que o Senhor nos concedeu para meditarmos nela hoje, traz como tema o Messias, gerado e não criado. Essa frase, gerado e não criado, está inserida no credo apostólico, falando de Jesus. Jesus, que ele foi gerado e não criado. Nós fomos criados. Os animais foram criados, as plantas foram criadas, a natureza foi criada. Jesus não foi criado, foi gerado, ou seja, se humanizou. Ele fez parte da criação como criador. Então, por isso que é o Messias gerado e não criado. Muito bem. O texto base para hoje é João 1,14, que diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando diz que o Verbo se fez carne, está dizendo que se humanizou, nunca que ficou carnal. Quando diz que habitou entre nós, é tabernaculou entre nós. Diz os estudantes do grego que seria uma boa tradução. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Estamos aqui uma introdução que diz o seguinte: o vídeo de hoje é uma alusão ao verdadeiro Natal, porque vem aí, né? Estamos às vésperas, né, do Natal tradicional. Mas nós vamos falar hoje do verdadeiro Natal, ou seja, do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Até coloquei aqui uma frase bem poética que diz assim: é fascinante, extasiante e até glorioso saber que há um mundo absolutamente superior ao nosso e que os criadores e primeiros habitantes desse mundo, que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começando pelo ato de nos criar e nos amar, preocupam-se conosco. Esse preocupam-se cuidam, né? Porque é só uma força de expressão. Deus não se preocupa, Deus se ocupa. E só se ocupa no tempo certo, né? Inclusive, ele não é escravo do tempo. Então, eles cuidam de nós. A sua ação e comunicação, que é o amor, sempre houve, mas a atitude de humanizar-se dá início à sua plena revelação de amor. A frase que o Senhor me deu hoje para colocar aqui. Aí vem Jesus, foi apenas gerado, nunca criado, pois já é. Eu não quis dizer já era, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre o tempo deles é o presente. Não será futuro e nem é passado. É o presente que recebe um nome bem especial, chamado eternidade. É eternidade no tempo. Então, repetindo, Jesus foi apenas gerado, nunca criado, pois é, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para todo o sempre. Amados irmãos, nós estamos trazendo essa reflexão de hoje. Eu já disse por quê, né? Estamos às vésperas do Natal, mas é no intuito da gente conhecer mais Jesus, conhecer mais o Messias, conhecer mais o Salvador, porque para que, conhecendo melhor, possa se amar melhor e se submeter à sua vontade, ao seu propósito de vida para todos nós. Bendito seja Deus. Glória a Deus nas alturas. É uma das frases dos anjos, né? Em Isaías 9,6, que eu vou ler aqui, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso está lá em Isaías 9,6. Tem versões que traz o seguinte, aqui dessa minha versão diz: o seu nome será maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, Deus forte, etc. Mas tem versão que traz maravilhoso Conselheiro emendado, como nós dizemos, né? Então, muito bem.
o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós queremos fazer um comentário aqui, esquematizado, desse versículo, né? Dessa visão de Isaías. Em Isaías 9,6 apresenta aí de uma forma profetizada o perfil do Messias, do Cristo, né? O Meshiá, o Cristo, né? Hebraico e grego, né? Ungido de Deus, o iluminado. Então o perfil dele é menino Deus e Deus menino, para começar. É o menino Deus e o Deus menino. Quando nós falamos em menino Deus, estamos falando de uma dádiva do céu, Deus se fazendo homem. Quando falamos de Deus menino, estamos falando de uma dádiva da terra, que aí é o menino, né? O menino, um Deus menino. Quando se fala em Deus, dádiva do céu. Quando se fala em menino, dádiva da terra. Assim como Deus criou o homem para um fim bem específico, no plano da redenção, o homem tinha que fazer parte desse convênio com Deus. Apesar de que a salvação e a graça toda da parte de Deus não nos custa nada. Mas o homem tem que ser pelo menos instrumento. Bendito seja Deus. E assim estava feitas as pazes. Ele nasceu para ser príncipe rei. Aqui apresenta o seu nome, seu perfil e seu caráter. Maravilhoso, seria chamado maravilhoso, né? Por quê? Porque ele operou todas as maravilhas. A série dos milagres, inclusive o perdão dos pecados que ele conferiu aos homens. Tudo que ele fez, tudo é chamado de maravilha. Conselheiro, porque para tudo ele teve resposta, para toda situação difícil ele teve solução. Deus forte, ele nunca foi vencido. Uma vez eu disse isso para alguém, que o Cristo, o Messias, o Deus humanizado, nunca tinha sido vencido. A pessoa me contestou dizendo, e ele não morreu? Mataram ele? Isso aí é café pequeno, Ele nunca foi vencido. Mataram, ele morreu. Mas aí, em 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou, então ele venceu até a morte. Bendito seja Deus. Pai da eternidade, no tempo e em nossa fé. No tempo, ele foi quem criou a eternidade, um tempo que nem teve começo, nem teve fim. Imagine ele, hein? E Pai da eternidade em nossa fé. Quando a gente crê, ele gera a eternidade em nós. Ele transmite parte do eterno para nós. Príncipe da paz. Depois dele ressuscitado, ele, lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, ele chegava para os seus discípulos e dizia, paz seja convosco. E ele foi o príncipe da paz em tantos e tantos outros contextos. Em João capítulo 1, versículo 1 e 14, fala da procedência do Messias, do Cristo. Diz que do princípio ele já estava lá. Diz assim os 2 versículos, eu vou ler aqui, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja Deus. E a nossa conclusão aqui, esquematizada, é o seguinte, que esses 2 versículos falam da procedência do Messias, do Cristo. No princípio, já estava lá. O Verbo, a palavra que cria, a plena sabedoria e poder para criar. Estava com Deus. Por que era que ele estava com Deus? Porque ele era Deus. Deus estava com ele, Deus estava nele, Deus era ele era Deus, ele estava com Deus. Humanizou-se, habitou entre nós. E o que foi que João viu nele, principalmente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, Pedro, Tiago e João viram a sua glória. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Graça e verdade, poder para ser, e plena direção e ensino. Ele era cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, né? Ele tinha um poder para ser. Ele transmitiu para o homem que nele creu o poder para ser. Ser o homem de verdade que Deus criou para que fôssemos, para que sejamos.
e verdade. Plena direção e pleno ensino. Jesus nos deu a perfeita e plena direção, o pleno ensino. Ele nos ensinou tudo e sobre tudo? Não. Mas para ser homem de verdade, homem perfeito, baseado lá em Efésios 4, né? A perfeição do varão de Deus, que é o próprio Jesus. Bendito seja Deus. E em Lucas 2, 10 e 11 diz assim, ainda falando sobre o Messias. O anjo lhes disse, aqui é os pastores, né? Lá nesse versículo aqui de Lucas 2, 10 e 11, vai falar sobre o nascimento noticiado por anjos. E, lendo agora o versículo, o anjo lhes disse, não temais, falava para os pastores, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Oh, coisa maravilhosa. Não temais. Chegando um anjo, irmãos, onde tem uns pastores assim, no campo à noite, no escuro. Era uma noite escura e tão fria também, como cantou o saudoso Jessé, né? No primeiro Natal. E eles estavam lá, de repente, um resplendor de glória. Um anjo aparece. Eles só podem ter temido. Mas o anjo disse, não temais, porque vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu-vos hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Para mim, uma das maiores notícias, a maior até então, foi essa notícia aqui. E a outra não será necessário que alguém diga, porque o mundo inteiro vai ver, o mundo inteiro vai acompanhar, que será a bendita volta do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, lá fala do nascimento noticiado por anjo. Nasceu-vos hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Salvador. Olha, nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo e Senhor. Salvador, Cristo Senhor. Ele é Salvador porque veio abolir a morte, trazendo a vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, lá pelo meio do versículo, diz que ele aboliu a morte. Então, esse é o Salvador. Salvar de quê? Da morte eterna. Não é dessa mortezinha aqui do corpo, não. Da morte eterna. Eu chamo essa morte do corpo de mortezinha, para quem vive na fé, porque Jesus Cristo disse que quem crê em mim não morrerá, e ainda que morra, viverá. Então, é mortezinha. Agora, a segunda morte, para quem não aceita o plano de salvação oferecido por ele, essa sim será a morte. Cristo e Senhor. Cristo, o ungido de Deus, gerado e ungido, feito e soprado. Ungido de Deus. Ele foi gerado e ungido. Faz me lembrar a criação do homem, né? Deus amassou o barro, fez ali a estatuetazinha, depois soprou. Assim, foi o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, se humanizou. Mas, apesar de já ter sido gerado pelo Espírito Santo, mas teve o dia solene, foi o dia do seu batismo, que ele recebeu o Espírito Santo na medida certa, para efetuar a obra da salvação a nosso favor. E Senhor, que ele tem autoridade para realizar o plano de salvação e ser o nosso dirigente em todos os caminhos, até a eternidade. Bendito seja Deus. É fascinante, é extasiante e é até glorioso a gente pensar nisso. Aqui nós temos um apelo da palavra de Deus, nós temos 3 questões hoje. Primeiro, qual será hoje a tua resposta a esse projeto de amor e investimento do nosso Deus a nosso favor? Qual será, né, a tua resposta hoje? Pense, medite, se ligue, se mova. O Senhor tem bom propósito, especial propósito, o melhor de todos os propósitos para nós, se assim cremos. Segundo ponto, se a sua resposta for, qual é a tua resposta, né, que foi feito na primeira? Se a tua resposta for, render-se aos seus braços, a minha resposta é essa, vou render-se aos seus braços. Glorificado seja Deus. Se for indiferença, não entendo o porquê. Como é que a gente fica indiferente a uma pessoa que nos está oferecendo
o melhor presente. Ah, melhor presente é um carro, melhor presente é muito dinheiro, era isso que eu queria, o dinheiro se acaba. O carro também. Os bens daqui, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, né? Mas os bens espirituais não tem quem tire de você, se assim você souber conservar. E terceiro, oramos por você, para que Deus lhe dê uma sábia escolha. Amém e bendito seja Deus. E assim, caro amigo, irmão, cara amiga, irmã, onde esse vídeo chegar, se a palavra de Deus te toca, se a palavra de Deus te edifica, te ilumina, compartilhe com outros, tá? Não queira esse privilégio só para você. E onde chegar o compartilhamento, amado irmão, se desejar se inscrever nesse canal, nós não estamos querendo aumentar o número de inscritos, não é essa a nossa intenção. Ganhar qualquer dinheiro do YouTube. Nós estamos querendo divulgar a palavra de Deus, tá? Então, se quiser se inscrever no canal, se desejar, faça. Será motivo de alegria para nós. Seja bem-vindo a essa comunidade, canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a cada um de vocês, ilumine, conduza e dê força nessa caminhada que não é fácil. Até chegarmos ao ponto final, será a casa do Pai, onde teremos a verdadeira morada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.